que será que você está precisando interiorizar? Porque você sabe que aqui no Interioriza a gente traz temas que já passaram do tempo, da gente compreender, da gente assimilar. E aí, no programa de hoje, nós vamos falar sobre felicidade. Antes de apresentar a minha entrevistada, eu quero trazer a nossa frase de inspiração para conduzir essa nossa prosa. A paz interior requer trabalho ativo e diário. Então, a paz interior, a paz vivida, sentida, e não aquela utopia, requer trabalho ativo e diário. E eu tenho a impressão que felicidade é a mesma coisa, não é, doutora Sheila de Oliveira? Ah, bem-vinda! Ai, minha querida, tô muito que alegria. Feliz. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz porque essa gravação está acontecendo no momento em que nós achávamos que não aconteceria, não tinha data, e no fundo tudo foi acontecendo. Quando você chegou do Butão, Sheila foi para o Butão, lembra? Aquele país considerado o mais feliz do mundo. Aí você mandou mensagem para mim e para quem mais? Para algumas pessoas. Isso, para a gente poder conversar e levar toda essa mensagem que eu tinha vivido, experienciado lá, a cultura da paz, a cultura do bem-estar, a cultura do interior, da pausa. Uau. Olha, Isa, foi uma viagem transformadora para mim. Ela me atravessa até agora. Eu falo do Butão até hoje. Você vê, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas você não consegue segurar uma informação, né? Olha só, somos da mesma natureza, porque quando você chega de uma experiência como essa, você fala, eu preciso falar isso para mais pessoas. Né? E eu vejo a sua mensagem, porque nem sempre eu consigo ver todas as mensagens, consigo responder, consigo me encaixar, gente. Então, presta atenção que vai ser muito especial. Eu me lembro de ter ouvido falar do Butão anos atrás, numa reportagem da Glória Maria. E aí, isso foi antes de 2012, porque em 2012, fazendo um intercâmbio lá nos Estados Unidos, eu conheço 2 monges. Conheço 2 monges que vieram do Butão e pergunto para eles, monge, lá no Brasil teve uma reportagem mostrando sobre o Butão e dizia que o Butão é o país mais feliz do mundo. Por quê? Sabe o que ele me disse? Porque não tem Mercedes no Butão. Olha... Foi essa a resposta que eu ouvi do monge em 2012. Corta agora para 2025. O que você viu no Butão que você ficou tão entusiasmado em compartilhar conosco? Em 2012, o Butão, levando o tema do FIB, Felicidade Interna Bruta, né? Esse pequeno país aos pés do Himalaia consegue ter uma projeção global e a ONU, então, estabelece o Dia Internacional da Felicidade. Por causa do meu trabalho com a felicidade sustentável, com a virada da felicidade, eu falo, então, eu preciso conhecer as bases dessa metodologia que cria condições de felicidade no povo, no caso do Butão. Então, decidi ir para o Butão para vivenciar a cultura, porque é assim que a gente entende aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando, né, Isa? Quantos dias você ficou no Butão, Sheila? 8 dias no Butão. Foi suficiente para você entender como é que a engrenagem funciona? Sim, a gente tomou banho de floresta. E, na verdade, banho de floresta, que é uma metodologia criada lá no Japão, na verdade, praticada todos os dias no Butão, porque ele é recortado por montanhas e florestas. 67% da cobertura do Butão é de floresta e isso garantido na Constituição. Não desmatam. Então, para onde você olha, são pinheiros e montes e montanhas. Então, é muito um lugar de apreciação, com rios que vêm dos Himalaias. Então, o local, a natureza, já nos convida à apreciação, já nos convida a um contentamento, né? E contentamento, apreciação e paz são sinônimos de felicidade. Agora, outra coisa que eu observei, 90% da população butanesa é budista. 25% dessa população são de monges. O que mais tem lá no Butão? Templos e pessoas rezando, mantrando. Então, a frequência no Butão é diferente. E quando as pessoas conversam com você, te atende, seja num hotel, numa loja, num restaurante, é diferente. É mais pausada. Sabe? Você percebe, você sente diferença. Não é uma educação como a gente aprende
A gente é educado, eu posso te cumprimentar, eu posso conversar com você de um lugar de uma educação. Eu acho que de tanto eles interiorizarem, é diferente como eles se apresentam. Então, a palavra que eu mais ouvi no Butão foi compaixão, gratidão e atenção plena. Mindfulness. Então, se você tem numa cultura essa prática instituída, claro que ali na base o budismo, né? Mas, além disso, uma metodologia para mensurar se aquelas pessoas estão praticando aquilo que elas estão aprendendo. E isso que é interessante. Pera lá. Breaking news. Existe uma metodologia para mensurar se as pessoas estão praticando aquilo que já se sabe que vai ser bom? É. A metodologia FIB, né, Felicidade Interna Bruta, ela é aplicada no Butão de 5 em 5 anos. Quando você fala aplicado, assim... Uma pesquisa. Uma pesquisa. E todo mundo responde? Científica, e é para ser 95% ali do povo. Eles vão até nas montanhas e escalam e vão com os borricos e vão nas comunidades para saber as condições das pessoas, dos seus cidadãos. Mas esse interesse é de quem? Do governo. E o governo... Do rei. Do rei. Então, por exemplo, é um rei. É o rei. O quarto rei do Butão instituiu o FIB, Felicidade Interna Bruta. Ele falou que mais importante do que o crescimento do produto interno bruto era a felicidade interna do seu povo. Pausa. PIB é diferente de FIB. Isso. Então, produto interno bruto é muito diferente de felicidade interna bruta. Então, o quarto rei do Butão fala, bom, o mundo segue por esta métrica, do PIB. Isso. E nós vamos começar a fazer FIB. FIB. Exatamente. Mas isso foi um sonho, Isa. Como um sonho? Porque isso foi na década de 70. Quando ele fala FIB, ele não tinha metodologia. A metodologia foi criada depois. Ele só tinha a ideia. Só teve o sonho, a ideia e a intenção de que só vale a pena ser um governo se esse governo trabalha pela felicidade do seu povo. Olha aqui, compreensão. Repete, por favor, olhando para essa câmera. Todo governo só cumpre o seu propósito se ele trabalha pela felicidade do seu povo. Olha o grau de consciência deste rei. No fundo, é isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera, que a gente deseja de todos. E hoje ele não está mais no governo, ele passou para o seu filho, o quinto rei do Butão, que continua, então, sendo o que defende. Então, no Butão tem a pessoa que é inspiradora, admirada pelo seu povo. Todo mundo tem um retrato do rei na sua casa, nas lojas, nos hotéis. É muito interessante isso. Então, há uma admiração, porque esse rei toma conta da felicidade das pessoas. Então, era apenas um reinado. O quarto rei, quando passa o seu reinado para o seu filho, ele cria um parlamento. Então, lá é um reinado, mas tem primeiro-ministro, tem parlamentos, e tem ministros, e etc. e tal. Então, tem uma democracia no Butão. E isso é de 2008 para cá. É uma monarquia novo. com democracia? Exatamente. Não vai dar nem tempo a gente explicar tudo isso, gente. Vai não dando vai no dar. Google aí, tá? Monarquia, democracia, como é que um sujeito que poderia ditar todas as regras, não, está... Ele abre mão e dá poder de voto. Uau. Muito interessante. Isso eu falo que é um estado de consciência avançada? Não. E ainda com esse fundamento de que as pessoas sejam realmente felizes. Eles vivem dilemas, claro, como todos nós, no sentido de como equilibrar materialismo e espiritualidade, como equilibrar modernidade com tradição. Né? Você viu isso? Vi. E o que está ganhando? O que está prevalecendo? Ainda eu sinto um equilíbrio, mas com muita abertura para mercado, para crescimento, para o consumo, mas eles não têm essa visão consumista. A nossa guia falou assim, um carro é para me locomover, não preciso ter ou carro, a Mercedes, ou Porsche, etc. Fez sentido, então, isso que o monge me disse? Claro que fez sentido. Você não vê ostentação no Butão, você não vê pessoas nas ruas, você não tem morador de rua. Por quê? Porque existe um senso de cuidado, de comunidade, e que se não for a família que está cuidando, é o governo que está cuidando.
Então, isso também é algo que me chamou muita atenção. Nos estudos de felicidade, me corrija por favor, já foi provado que quanto mais comunidade, mais felicidade. Sim. Assim, você entende que quanto mais isolado você está, mais solitário você vive, menos saúde mental, menos felicidade. Perfeito, perfeito. Então, esse senso de comunidade é muito importante. Aí você viu no botão, então, até aqui eu já anotei. Natureza abundante. Isto. Comunidade. E aí, quando nós estamos falando sobre felicidade, vamos lá. Primeiro é importante que você explique para nós o que é felicidade. Tá. Porque tem gente que atribui a felicidade a uma primeira classe no avião, a um apartamento de 200 metros quadrados, a um carro assim, um carro assado. Mas é evidente que nós também precisamos lembrar das pessoas que se sentem felizes quando estão com fome e tem comida, quando estão com vontade de ir no banheiro e tem um banheiro, ou quando, eu brinco, né? Às vezes quando eu quero prender o cabelo e eu encontro um elástico na minha bolsa, eu fico feliz. Né? Então, o que é felicidade na essência? Tá. Então, a gente pode falar que a felicidade não tem nada a ver com autoajuda, porque não tem. E isso que foi vendido pra gente como, se você tiver isso, aquilo outro, isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer uma satisfação. Satisfação é diferente Pode de te felicidade. trazer alegria. Porque quando você conquista alguma coisa ou viaja para aquela viagem que você quer, eu fiquei muito alegre quando eu fui pro Butão, porque eu estava realizando um sonho. E realização é um dos elementos que também traz felicidade pela psicologia positiva, né? Ela traz emoções positivas. Mas no construto de felicidade, pela própria psicologia positiva, é uma experiência. O que é felicidade? Uma experiência de contentamento e bem-estar, combinado a uma sensação de que sua vida vale a pena. Ou seja, a sua vida tem um propósito. Então, quando você vive experiências, e é isso que você leu dessa frase, cultivar paz e ter experiências de paz. Essas experiências podem ser únicas para mim, diferentes para você, e não tem fórmula mágica. Então, não tem algo que eu possa falar. Se você faz isso, receitinha de bolo. Mas como a felicidade vem parte do autoconhecimento, eu preciso saber o que me traz experiências de contentamento. O que me faz apreciar a vida, né? O que me promove bem-estar. E aí, quanto mais eu trago isso para a agenda, mais eu estou criando minha poupança de felicidade, minha poupança de bem-estar. E isso é ativo, isso é uma atividade, isso é um cultivo, isso é uma habilidade que eu vou desenvolvendo. Não vai cair do céu nem a paz, nem a felicidade, nem a saúde, nem física, nem mental. Ou seja, se é treinável, é uma ação, eu não posso bobear, porque posso estar como a felicidade, né, com os óculos no rosto e procurando onde estão os óculos. Isso. E a gente foi ensinada a procurar na direção errada, por isso que a gente está tão adoecido. Que direção? A direção de ter o apartamento ou o carro. Não que isso não seja válido ou importante, mas a gente aprendeu que só seria feliz se tivesse essa Mercedes, esse apartamento, essa coisa toda. E aí, quando a gente olha para dentro e fala assim, mas eu tô feliz porque eu conquistei isso. Sim, eu fico alegre, contente, satisfeito, mas depois de um tempo isso também vai passar. A minha motivação interna, intrínseca, ela tem que ser de um lugar do interior, do quanto mais eu me conheço. Então, quando você diz nos ensinaram a buscar no lugar errado, foi buscar fora. Foi buscar fora. Quando, na verdade, eu preciso encontrar dentro. Sim. Então, na verdade, não tenho que buscar a felicidade, porque eu busco fora. Eu tenho que encontrá-la dentro, no interiorizar, no pausar, no silenciar, no relaxar, no produzir, no executar, mas com um balanço, né? Com um equilíbrio. Eu acho que é isso que está faltando na vida da gente e que isso está causando os adoecimentos. Isso explica por que tem tantas pessoas milionárias e infelizes? Sim. Acredito que essas pessoas compraram uma ideologia, colocaram toda a sua vida nessa busca desenfreada e perderam o tempo de qualidade com a sua família, perderam o tempo de qualidade com a sua saúde, perderam o tempo de qualidade com a própria diversão, com o próprio não fazer nada.
né? Então eu sou quase que um executor, que eu chego lá no cume da montanha sem apreciar a jornada. E aí eu vejo que isso não me preenche, não sinto a plenitude, né? Então, o que a gente vê é que também tem pessoas que têm condições básicas de sobrevivência, porque precisamos falar desse lugar, das pessoas que têm as condições de sobrevivência. Exato. Né? Se eu não tenho isso, eu nem vou falar de felicidade, vou falar de sobrevivência. Tá. Mas que consegue se contentar com aquilo que tem, sem ficar enlouquecido atrás daquilo que não tem. E isso não significa não ter sonhos, mas também ficar contente e grato com aquilo que já tem, que é um aprendizado que a gente não aprendeu. Excelente. Eu vou procurar aqui o nome de um filme que me veio agora à mente. Eu gostaria que você repetisse, por favor. Felicidade significa uma experiência de contentamento. Repete De para nós. bem-estar. Felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar combinado a uma percepção, uma sensação de que a sua vida vale a pena, de que a sua vida é uma vida boa, de que a sua vida é uma vida com propósito. Achou? Achei. E aí? Outro dia, um amigo, que é o Gabriel, ele me disse assim: Isabela, você já assistiu o filme Dias Perfeitos? Você já assistiu Chiles Dias Perfeitos? Não assisti Dias Perfeitos. Dias Perfeitos trata de um homem que ele higieniza banheiros no Japão. E ele tem uma vida extremamente simples. Ele adora fazer o que ele faz. E o filme todo deve ter umas 5 falas. E ele é de uma profundidade, de uma beleza, sobre os instantes da vida e sobre o que a gente... Então, ele se contenta, ele fica tão contente fazendo o que ele faz. Vale muito a pena, tá? Dias Perfeitos. É um filme para pessoas bem corajosas, porque não é um filme com luzes, aquela coisa, não. Nada hollywoodiano. Não. É um filme justamente para você considerar, mas o que é importante para mim, o que eu preciso mesmo? Porque se eu não me contentar com o que eu tenho, não importa o que eu tenha, eu nunca vou ficar satisfeito. Eu vou estar sempre na reclamação, na competição e na comparação. E esses são os 3 Cs, na verdade em inglês dariam 3 Cs, né? Da infelicidade. Como é que é? Comparação? Comparação, competição e reclamação. Se você nunca é contente, contentamento, apreciação pela sua vida, não importa quanto você tenha, você vai ficar sempre num sentimento interior de falta, de escassez. E aí você sempre quer mais. E em troca desse quer mais, você está trocando a sua vida para ter aquilo que você poderia, né? Estar contente. Eu posso, então, trazer aqui mãozinha dada com a felicidade ou contentamento? Sim, perfeito. E a gente vê isso no budismo, a gente vê isso na yoga. Todas essas palavras, né, de contentamento estão contidas nessas sabedorias milenares. Tá. Ô, Chiris, aí, quem chegou aqui, né, nesse programa, às vezes fala assim, eu caí de paraquedas. Caiu nada, rapaz. Quando o ouvido tá pronto, a mensagem chega. Com né? certeza. Então, vale a pena depois você pesquisar, não vai dar tempo da gente trazer aqui todos os detalhes, né, do FIB, Felicidade Interna Bruta, a diferença entre o PIB. Já tivemos também pesquisas que mostram que quanto maior o PIB, não necessariamente o FIB acompanha. É uma diferença bem grande, né? Exato. Eu me lembro de um documentário chamado Happy. Também. Maravilhoso. Que mostrava muito sobre isso. Happy, não sei em qual plataforma está passando agora, mas é extraordinário para você entender, de fato, o que é esse estado de contentamento. E aí, posso só trazer uma questão que me chamou a atenção quando eu assisti o Rap? É que comparava a felicidade de um cara de Manhattan com uma pessoa da Índia que tinha condições de vida Super precárias. super precária, mas tinha um senso de família e comunidade. E contentamento. E contentamento. Né? Então, o contentamento é só interior e é praticável. Né? A gente precisa aprender a respirar e se contentar com a vida que a gente tem, com todas as experiências que a gente tem, com todos os aprendizados, porque tudo vem para nos ensinar. Sim.
né? 2 dicas, então, para você assistir depois desse episódio. Happy e Dias Perfeitos. E A Felicidade das Pequenas Coisas. Onde é um está? filme que passa no Botão. A Felicidade das Pequenas Isso, Coisas. Mas, é um filme mas que passa aqui no Brasil? Botão. Na verdade, assim, o filme, ele foi realizado no Botão. Então, você vai conhecer um pouco do Botão, porque esse filme foi dirigido e, como é que se fala? Produzido no Botão. Tá. A Felicidade das Pequenas Coisas. E está disponível no aqui para nós. Globoplay. Tá no Globoplay, pronto, arrasou. A Felicidade das Pequenas Coisas. Bom, vamos ver para onde nós vamos agora, né? Com tantas informações aqui que estão nos levando para o caminho do meio. Isso. Do meio. Os extremos sempre são muito ruins. Então, de maneira nenhuma eu estou dizendo que se você não alcançar aquilo que você quer, você não vai ficar feliz. Não é isso. Não é isso. Mas se você também não souber por que você está querendo o que você quer, pode ser que você tenha 2 empregos para comprar um carro que você não vai dirigir. Pode ser que você tenha 2, 3 empregos para fazer uma viagem com seus filhos que você não vai ter saúde para brincar com eles no brinquedo. Eu estou falando isso por experiências que eu vou ouvindo todos os dias. Sim. Chilis, o que mais você ouviu e você viu no Botão? A natureza, o senso de comunidade. Você trouxe aqui, então, comparação, competição e reclamação. Se eu vivo nesta frequência, o que eu vou estar atraindo? Infelicidade. E aí o oposto seria, então, o contentamento. Isto. A comparação é a autenticidade. Autenticidade, isso. É você saber que você é único e que tudo que você faz com propósito pode impactar a vida de outras pessoas e que você importa. Você importa. E a competição? A gente pode mudar para colaboração? Totalmente. A natureza é colaborativa? Totalmente. Ela nos ensina a diversidade, a colaboração, a profundidade, a conexão. E esse é o mindset ou a mentalidade ou paradigma de um planeta em regeneração. Quando as pessoas colaboram, quando as pessoas acreditam em si, quando as pessoas veem na natureza, né, os aprendizados que a gente precisa para a vida da gente. O passarinho não fica preocupado com o dia de amanhã. Ele sabe que tem. Então o passarinho, ele tem uma consciência de abundância muito mais do que a gente, que vive sempre pensando que falta e sempre vibrando na escassez. A natureza, ela é abundante. Nós viemos para viver abundância. Mas os nossos pensamentos, hábitos, emoções nos condicionam à escassez por causa do paradigma da competição. Uns têm mais, outros têm de menos. E isso é uma mudança de mindset. E eu acredito que o Botão, ele consegue, ou ele viveu muito tempo isolado, mantendo essa frequência, que é uma frequência de compaixão e de amor. E o oposto da frequência da compaixão e do amor é o medo. Nós vivemos uma sociedade de medo e de violência. O Botão vive uma sociedade de compaixão e de amor. Então você sente paz e amor no Botão, eu senti. Agora, trazendo aqui para o nosso Brasil, Nossa. para a nossa América do Sul. Para o nosso São Paulo. Pronto. Então, imagina, né? Botão, aí América do Sul, Brasil, São Paulo. Para quem é de São Paulo, tá, gente? Mas considere aqui, né? Quando eu falo Brasil, com todas as características que só nós sabemos de desigualdades que nós temos em todos os estados. Sim. Então, não é uma exclusividade só de São Paulo. Sim. O que eu consigo aplicar? Acho que a primeira coisa, Isa, e eu fiquei uns dias assim para me habituar de novo, sabe? Porque eu fui almoçar com uma amiga, peguei um metrô, fui caminhando e aí o que eu mais vi foi pessoas agressivas no trânsito. Então eu falei, nossa, como eu não tinha essa percepção, né? Quando você não tinha essa percepção que a gente era tão assim. Ou se tinha, não estava tão consciente. Então, eu acho que a gente precisa desacelerar o que você sempre nos convida, né? Porque quando eu desacelero, eu olho para dentro. Mas se eu estou sempre nessa montanha-russa, olhando para fora e tudo que o outro faz me agride ou, enfim, provoca emoções em mim, e eu não olho para essas emoções para falar por que aquele ato me atingiu ou desenvolveu uma reatividade em mim. Por que eu sou tão reativo? Então, uma das coisas que a gente pode trazer é a pausa. Olha para dentro, silencia,
faz um mergulho no seu autoconhecimento. Quais são os gatilhos? Quais emoções? O Butão olha muito para as emoções. A gente foi numa escola, tinha uma mandala lá que tinha mais de 100. Juro, eu te mando. Era uma mandala dentro de outra mandala, dentro de outra mandala, tudo sobre emoções. Eu falei, gente, eles mergulham para saber que tipo de emoção as crianças estão tendo. E eu tenho um dado para te trazer. Perguntei sobre ansiedade e depressão para 2 pessoas. Tá. A primeira vez foi na escola, porque a gente sentou em roda e praticamos mindfulness, caminhada mindfulness. Teve um momento que o sinal tocou e todo mundo parou. 3 minutos de silêncio na escola. Todos param. Então, isso é uma prática de sustentação, de atenção plena e de apreciação daquilo que você está sentindo naquele momento. Eu achei isso muito interessante. Já pensou nossas crianças com 3 minutos de pausa? Ou numa empresa, 3 minutos de pausa? Peraí, olha para você agora. 3 minutos de férias. 3 minutos de férias. Muito bom. E aí eu perguntei para o professor americano, que estava morando no Butão com sua família, se existia ansiedade e depressão nas crianças. E ele me responde que sim. Porém, eles sentam em roda com as crianças e conversam sobre as emoções e o que está levando aquilo a acontecer. E conversa com os pais também. Então, logo é tratado. Não chega a um extremo, não tem suicídio. Porque eles estão atentos, observando como as crianças estão se sentindo. As pequenas nuances. E ao chamar para conversa, aquilo é falado, aquelas coisas se colocam no lugar certo e resolve e ok. Então, não é que não tem, mas o jeito de tratar é com muito cuidado, é com atenção. O professor está com atenção plena, o diretor está com atenção plena e os alunos também são convidados a falar de suas emoções. E aí eu perguntei para a nossa guia, que tinha 39 anos, que tem 39 anos, e eu falei assim, e a questão de depressão aqui? Ela falou, Shirley, até a pandemia essa palavra não existia no Butão. Até 2020. Não existia a palavra depressão no Butão. Eu fiquei chocada, porque em 2019 a gente já estava no ranking global do país mais depressivo. E do primeiro país mais ansioso. Aí eu falei, como assim? Então o Butão tem algo a nos ensinar, porque se não existia depressão, ou mesmo quando tem, é tratado de uma forma em diálogo, em conversas. Eu falei, tem alguma coisa aqui que funciona muito bem. Estado de atenção plena, compaixão, autocompaixão e gratidão. Isso traz contentamento. Isso é praticável. São habilidades para a felicidade, né? Que a neurociência afetiva já demonstrou que é assim que funciona, né? Que temos essas habilidades para serem desenvolvidas. A gente pode desenvolver compaixão, pode desenvolver paz, pode desenvolver atenção plena, treinar a mente, pode desenvolver a gratidão de uma forma profunda. Isso tudo é sinônimo de felicidade. Que coisa maravilhosa. A gente precisaria de um curso da Shirley de Oliveira, né? Temos curso. Temos curso? Temos um programa das 7 habilidades para a felicidade. Como que eu nunca fiz esse curso, Shirley? Ai, vamos na próxima turma? Jesus Maria José, quando é, gente? Me fala aqui a agenda. Carol, já vamos marcar aqui, Carol. É sério, para quem está ouvindo agora você, que falou de uma forma tão transparente e acolhedora sobre como nós podemos praticar, como que a gente faz para continuar agora contigo? Olha, eu não estava pensando nisso, vou ter que abrir uma turma agora em janeiro das 7 habilidades para a felicidade. Me acompanhe no Instagram, que a gente vai então fazer isso acontecer e você vai ser a minha convidada. Nossa, isso vamos é muito, aprender, então, porque nesse programa a gente aprende racionalmente e pratica todas elas. A gente aprende resiliência, generosidade, savory, atenção plena, gratidão, perdão e compaixão. O que é o savoring? Savory a gente não traduz em português, mas é o saborear a vida. É atenção plena com prazer. Saborear a vida significa nos alimentos, numa bebida ou apreciar uma paisagem. Dolce Isso é savory. Dolce far niente, savory. Isto. Mas olha só, gente, pra onde eu vou agora? Pra virada da felicidade? Quando vai ser a virada da felicidade neste 2025?
Dias 20, 21, 22 e 23 de março. Começa 4 no dias. dia 20 de março, que é o Dia Internacional da Felicidade. Ah, tá. Uhum. E aí depois temos a sequência 21, 22 presenciais e dia 24. Não, e dia 23, que é o domingo, a virada online. Então a virada ela é presencial, a virada ela é online e a virada é social. Porque na semana seguinte a gente vai levar a virada da felicidade para os céus e para as comunidades, porque todos temos direito de aprender a ser feliz. Conta comigo, Chiles. Ai, maravilhosa. Que absurdo, só conta comigo lá presencial, que eu sou só daquelas, né? Vamos fazendo. Vamos, inclusive, levar para comunidades. Eu quero Sim. você lá. Nossa, para falar de saúde mental. Sim. Para os jovens, Pra gente para os simplificar. adolescentes, para a gente simplificar. E quando você me traz aqui a comparação, a competição e a reclamação, uau, isso é muito importante. Antes da gente trazer aqui uma cartinha de como a gente pode lidar com as situações estressantes da vida, lembrando que estresse não é nem bom e nem ruim. Depende da sua interpretação diante da situação. A gente falou aqui, é muito delicado falar de felicidade para quem está no nível da sobrevivência. Como é que a gente pode trazer clareza para isso? Então, sobrevivência, a gente está entendendo o quê? Lugar para comer, lugar para tomar água, banheiro, moradia, o que mais? Sabe que eu tenho uma curiosidade de fazer uma pesquisa Adoro. sobre bem-estar e felicidade em comunidades. Eu sei que é até uma realidade um pouco diferente de quem está em vulnerabilidade. Mas aqui eu também faço trabalho voluntário e entrego sopão na rua. E eu já vi tanta gente grata por estar recebendo um prato de comida Totalmente. que eu fico me perguntando se esses parâmetros que a gente Então. fala de felicidade são esses mesmos. Ah, Não posso tá. dizer que aquela pessoa não tenha felicidade ou vive experiências de bem-estar, mas se ela vive gratidão e se ela sentir profunda gratidão, o quanto ela consegue tocar algo que é desse lugar de experiência de felicidade. Eu sou muito curiosa sobre isso. Gostei dessa provocação. Porque aí eu saio daquele lugar de julgamento que se a pessoa tem onde comer, beber, morar, tomar banho, ou seja, as contas do básico estão garantidas, aí ela pode começar a sonhar. Não, ela pode sonhar em qualquer momento. Exato. Então, se eu tenho todas as condições básicas, mas tenho uma mente competitiva, reclamo e comparo, eu tenho tudo e não sou feliz. Aí volta de novo na história de quem tem muito dinheiro e só tem dinheiro. Exatamente. Chiles, essa caixinha, Enfrente o Estresse. Eu e a Juliana de Mari fizemos em 2021 com 100 questões que envolvem saúde, família, trabalho, dinheiro, amor, com situações muito simples, sabe? Que se a gente não parar, pausa. Se eu não parar um pouquinho, eu vou ficar buscando a solução fora, Isso. né? Ou seja, eu não vou encontrar fora. Você já ficou sabendo disso. Aliás, tem algumas coisas que você, ao assistir o Interioriza, você descobre. Não dá para culpar o tempo, não dá para culpar o café, não dá para culpar o glúten, a lactose, não dá para culpar o trânsito de São Paulo, né? Vai depender de como você vai tomar suas decisões. Tira uma cartinha para nós, veja se faz sentido e Falando como você... de trânsito, Isa, meu professor de yoga, professor Marcos Roger, ele fala assim, você escolheu viver em São Paulo. Então você dirige com gastrite ou sem gastrite, é uma escolha sua. Mas Não é olha, eu não maravilhoso? conheço ele, mas eu digo assim, ó, eu venho de uma cidade com 6 mil habitantes. A cidade de onde eu venho tem 6 mil habitantes. Cambira. Minha família ainda mora no sítio. Ai, que delícia. Então, se eu escolho morar em São Paulo, mas como é que eu vou reclamar do trânsito? Eu preciso me adaptar. Não significa que eu não me irrite, não significa que eu não me incomode, mas sabe o que eu faço? Não dirijo mais. Sério. Deixo o carro em casa e não dirijo mais. E aí, se eu posso, eu vou de táxi, sempre, que já vai pela faixa do ônibus. Quando eu vou de metrô. Quando eu posso, eu vou de Uber. Ou seja, eu vou me deslocar de alguma maneira, mas eu não vou dirigir mais. E se você tá de carro, então coloca uma música que te tira do estresse e que te leva para um sentimento, um cultivo de paz. Sai antes, se programa, não precisa sair em cima da hora para ficar estressado porque vai chegar atrasado. Estratégias, né? Então, vamos lá. Vamos A lá. carta que eu tirei. Respire fundo e imagine um lugar em que se sente relaxado. Feche os olhos neste momento e permita-se viver alguns instantes sem estresse.
como é essa sensação. Adivinha para onde eu fui? Butão! Para a Floresta do Butão. E você acredita que isso é uma prática de savory? É mesmo? É. Chama-se reminiscência positiva. Quando você visita projeta esse lugar que você já foi feliz, contente, alegre, enfim, traz de volta essa memória, sente, e isso muda internamente a sua linha neural, a sua conexão neural. Então, isso é uma estratégia de bem-estar e de felicidade. Viu, Que gente? delícia! Sabe que a professora Carla Tipo, né, uma das maiores neurocientistas que nós temos no Brasil, ela disse aqui no Interioriza, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa memória. Porque se você não tiver condições de voltar nesses momentos, para onde você vai? Pois é. Shirley, então, Butão. Eu não posso nem ir pro Butão, porque se eu for, eu não volto. Eu quis ficar lá, Acho que eu fico lá, sabe? Eu fico lá. Olha, Vamos fazer mas uma rodada de Interioriza no Butão, gente? O que vocês acham? Ai, Isa, o povo Imagina. tá me pedindo pra organizar uma viagem pro Butão. Vamos fazer isso juntas? Gente, é um perigo nós duas. Eu já me comprometi com tanta coisa. Depois, Carol, você que vai ter. Mas o Butão vai ser o Carol. momento das férias de relaxamento, de contemplação, de ver beleza, de ver cultura. Eu falei da natureza, mas o Butão é um país de muita cultura, de muita beleza. Tá, Muito eu vou lindo. repetir a pergunta. Muito Eu não lindo. tô no Butão, eu tô no Brasil. O que eu faço Verdade, eu escapei para dessa, não né? enlouquecer? Eu acho que a primeira coisa é você se colocar na agenda e fazer aquilo que te faz bem. É o primeiro passo. Segundo, pratica mindfulness ou outro tipo de meditação. Quando você acorda, ou quando você vai dormir, ou no momento que você estiver mais estressado. Não sei praticar mindfulness. Respira. O convite ao respirar ele é muito profundo, as pessoas não dão importância a isso. Quando a gente está com clareza mental, as nossas tomadas de decisões são muito melhores. Quando a gente está no looping, a gente pode, né, meter os pés pelas mãos. Então, a atenção plena para mim é a habilidade mais importante. Porque eu consigo agradecer melhor, saborear melhor a vida, ser mais generoso, estar atento. Então, se uma pessoa perto de mim está com algum problema, eu consigo enxergar, porque eu estou em atenção plena. Essa é a prática mais antiga, milenar, né, que é o mindfulness ou a atenção plena, que o budismo, enfim, o budista pratica e o budismo trouxe para a gente. É o estado de atenção, porque em estado de atenção eu consigo fazer uma gestão dos meus pensamentos, gestão das minhas emoções, que vão, né, refletir nos meus hábitos, nos meus comportamentos. Então, o budismo traz a psicologia da mente. E tudo acontece aqui e atravessa o corpo inteiro. Então, se a gente está atento, a gente tem condições de fazer as melhores escolhas, perceber a dor do outro, ser empático, perceber a nossa dor, ter autoempatia e autocompaixão. E assim, enxergar a vida com toda a beleza e desafios que ela nos apresenta, mas com um centramento, sabe? Com uma clareza, com uma consciência, com sabedoria. Aí você vai conseguir reconhecer quais são os pequenos milagres da vida. Isso. O tempo inteiro estão acontecendo, né? E o Einstein falou que tudo é presente. Tudo na vida é presente. Então, mas só serão presentes se eu reconheço. Exato. Se eu não reconheço, Exato. é uma coisa banal. Exato. E tudo é presente. Então, agradecer a todas as bênçãos e presentes nos aproxima da felicidade. Sim. É uma boa prática. Excelente. Você sabe que, aqui temos uma... Qual que é a sua? A minha já se incluiu na agenda hoje? A minha tá igual à Vai ser sua. presente. E você trouxe aqui, né, sobre o se incluir na agenda. Você sabe que foram alguns insights que eu tive, né, de todo esse conhecimento que a gente vai lendo, vai vendo, vai ouvindo, vai sentindo. Você fala, poxa, eu fui uma pessoa que eu cresci com vergonha de ter espaço na agenda. Eu morava no sítio. Então, quando a gente ia para a cidade para estudar, tinha que fazer tudo uma coisa colada na outra, porque senão voltava para o sítio, era só no dia seguinte. Então, não era assim, vou ali na padaria comprar um pão. Não, voltou para o sítio, voltou no sítio. E eu tô com 43
3:44 agora, quando esse programa está sendo exibido. E aí que eu me dou conta, por isso que eu fico em vigilância constante. Eu não preciso mais ficar entupindo a minha agenda. Eu preciso caber nela, para que as coisas façam sentido. Sim. E esse é o convite, então, que a gente faz. A primeira coisa que a Tiris me mostrou quando chegou foi: fiz a unha, Isabela. Porque quando a gente está sem tempo para fazer a unha ou para fazer qualquer outra coisa que seja importante para nós, tem uma coisa errada, né? É verdade. Isso é um paradigma de fazer. Tá sempre muito ocupado. É daí que vem o workaholic. E a produtividade insustentável. Ui! Né? E aí a gente vai começar a tomar consciência. Isso faz sentido para mim? Não. O que está sendo demais? E às vezes a gente, por gostar muito do que faz, a gente também se atropela e faz muita coisa. E aí veio o corpinho e fala, peraí, tá muito acelerada. Eu nunca ouvi falar sobre isso, vamos Chiles. Voltar um pouquinho. Vamos, nós vamos lá para a Virada da Felicidade, então, terceira edição. Qual é o site para quem quer se inscrever? viradadafelicidade.com. Né? A gente está com todos os palestrantes já listados. Temos a Isabela Camargo Isa, é a terceira vez que você vai participar. A primeira foi online. Em 2024 presencial. Isso. 2025 presencial, online, em todos os lugares. Eu, Rossandro Klinger, já esteve aqui no Cohen, Maiana Neiva, o Biraci Pataxó, professor Fábio Garbas, professor Marcos Roso. Ai, que demais. Muito mais. Ótimo. Então, seguimos juntas, minha querida. Muito obrigada. Que bom que deu certo. Que bom que nos encontramos e estamos juntas. Tchim para nós. Saúde e felicidade. Saúde para você que está nos acompanhando. Se fez sentido alguma coisa que a gente falou aqui, compartilha com quem você quer bem. Pensa um pouquinho, veja o que você vai conseguir praticar a partir de agora, sabendo então que a compaixão, a felicidade e a paz só depende de você. Até o próximo Interioriza.